Perachá serão duas, Behar Sinai, Berucotai, e a Haftará, lá em Jeremias, Hashem, Uzi, o Mauzi. Essas duas Haftarot, duas Parashiot, a gente tem Behar Sinai, ou seja, Deus, a Torá enfatiza que mesmo no final aqui do livro de Vaikra, ainda estamos no Monte Sinai, e como é uma lei que envolve propriedades de cada um de nós, então tem toda aqui uma severidade maior, como é dito, no Monte Sinai. Tu está direto aqui com o Criador, te dando justamente as suas orientações, que são as suas leis. Aí entramos na questão do ano sabático. A cada 7 anos, a gente tem que descansar a terra, que a terra pertence ao Eterno. Então, toda vez que o povo de Israel não guardou o ano sabático, a própria terra praticamente expulsou a gente de lá. Isso traz justamente o profeta Jeremias. Então, é importante para nós fazermos isso, para termos a consciência de a cada 7 anos a gente fazer realmente o descanso da terra. E quando chegasse no final de 7 vezes 7, de 49, chegasse no 50º ano, o ano do jubileu, aí mais um ano para a terra descansar. Para a terra descansar. Então, aqui era uma lei realmente de uma complexidade, mas de uma importância muito grande para a identidade do povo de Israel e a nossa união com a terra de Israel. Então, vem toda uma questão de sabermos quais são as fronteiras da terra de Israel para a gente cumprir exatamente com o ano sabático. Então, nós temos terra de Israel, a fronteira, em 3 lugares. Lá em Gênesis, onde Deus promete a Abraão e diz que desde o rio do Egito até o rio Eufrates será a terra de Israel. Ora, o rio do Egito é o rio Nilo. Então, o rio Nilo que chega no final, ele se divide em vários estreitos. Então, do estreito mais oriental, ali até o rio Eufrates, é a terra de Israel. Outra passagem que nós temos é na Perachá de Mishpatim. Mishpatim, lá em Êxodos. Lá diz, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus. E de lá até o rio Eufrates. E depois nós temos ainda na Perachá de Masé, no final de Bamidbar, novamente ali as fronteiras da terra de Israel, já não inclui mais ali a parte do Mar Vermelho, já pega justamente ali do Mar dos Filisteus e de lá até o rio Eufrates. Então, historicamente, da época do que a gente chegou na terra de Israel, a gente não ficou com essa parte que chegava até o Mar Vermelho. A não ser incursões da época do rei Davi, da época do rei Salomão, e lá moravam nossos irmãos, os Edomitas, onde hoje é a cidade de Eilat, a famosa cidade de Eilat. Mas, como a gente vê ali em Êxodos, lá incluiria, ou seja, num certo futuro, com certeza incluiria Eilat, para fazer parte da terra de Israel. Então, hoje, nos nossos dias, Eilat é considerada ou não como parte da terra de Israel. Então, aqui vem como é que eu me comporto em relação ao Estado de Israel. Se eu reconheço o Estado de Israel como uma realização profética de Deus que está nos dando, com certeza Eilat faz parte da terra de Israel, não há dúvida. E estou vendo que está escrito lá em Êxodo, Bereshá Mishpatim. Agora, se eu tenho uma visão que eu não reconheço o Estado de Israel como algo divino, então eu não vou considerar Eilat como parte da terra de Israel. É como se eu morasse em Eilat como judeu, e lá eu cumprisse em relação a 2 dias de Yom Tov,
Berkutz Laaretz, fora da terra de Israel. Ah, então eu vou cumprir 2 dias de Yom Tov. Então, logicamente, que a gente vê a realidade, é difícil a gente se, dentro de uma estrutura, de uma visão religiosa, você sair da realidade. A vida é a realidade que é antes de você. Como é que você está contra isso? Então, é isso que nos ensinam nossos sábios, isso que nos ensina os profetas. Depois a gente vai voltar sobre esse tema. Mas continuando a Perachá. Aí nós temos a situação de alguém ficar empobrecido, da obrigação de um irmão nosso de ajudá-lo a se levantar. Se ele foi vendido como escravo, nossa obrigação de resgatá-lo. Aqui, sobre essa questão de ser nossos irmãos, a gente vê que o Ger e o Ger Toshav são considerados como nossos irmãos. E quem é o Ger Toshav? Era aquele que tinha sobre si os 7 mandamentos originais, ou então somente um, que era tirar a Vodazará do seu coração. Se alguém não tivesse mais a Vodazará em seu coração, já era considerado como teu irmão. E depois nós chegamos na segunda Perachá de Berkut, das bênçãos e das maldições. Se cumprirmos as palavras do Eterno, se a gente diligentemente falarmos sobre elas e a gente cumprir seus mandamentos, a gente será abençoado com chuvas na hora certa, com chuvas de bênçãos. E a gente vai ter muita prosperidade. Mas, se não cumprirmos, haverá uma série de torrerot, que é demonstrações sobre nós. E iria culminar justamente com o exílio do povo de Israel pelos 4 cantos do mundo. E depois, com as piedades do Eterno, a gente seria resgatado para a nossa terra. O que, de fato, a gente vê no decorrer dos séculos, e isso aconteceu com a história do nosso povo. Depois nós temos a situação de avaliação monetária de cada pessoa que fosse dedicada ao Beit HaMikdash, ou ao templo, ao tabernáculo, conforme a idade, teria sua importância. Se fosse um homem, uma certa importância. Se fosse mulher, uma certa importância. Se fosse um jovem, se fosse uma criança. Então, isso seria avaliado pelo sacerdote. Da mesma maneira que alguém desejasse doar, por exemplo, um campo que era seu, ou doar aqui a questão dos sacerdotes para o templo. Então, seria avaliado e aquilo passaria para o sacerdote. E tem toda uma questão também daquilo retornar até o ano do jubileu. A gente vê aqui a antiguidade desse texto, e quando ele foi escrito, era visando que o povo de Israel se mantivesse equilibrado entre as tribos. Então, é muito antigo esse texto. Era antes de a gente entrar, inclusive, na conquista da terra de Israel. Então, com o passar dos séculos, muitas coisas foram acontecendo. As tribos, depois da morte do rei Salomão, acabaram se dividindo em 2 reinos. 10 tribos no reino do norte, 2 tribos no reino do sul. Essas 10 tribos do reino do norte acabaram sendo levadas para o exílio. E muito pouca gente voltou. E quando voltaram, ingressaram na tribo de Judá, de modo que acabou, então, desaparecendo essa questão das terras pertencerem a cada tribo de Israel. E aí vem uma pergunta talmúdica. No final dos tempos, essas tribos voltarão para a terra de Israel e a gente vai ter novamente essa divisória de tribos? Então, a pergunta é em aberto, dentro do Talmud. E aí tem também a questão dos dízimos e das ofertas para o templo, para o Mishkan e depois para o Beit HaMikdash. Então, voltando sobre a questão das nossas fronteiras. Ora, a fronteira da terra de Israel, a gente está vendo a realidade de hoje. Assim como aconteceu na época do rei Davi, que a gente teve uma expansão
E praticamente só nesse momento que a gente teve uma terra de Israel grande, praticamente desde o rio do Egito até lá o rio Eufrates, com as conquistas, principalmente do general do rei Davi, que era o Yoav ben Seruiá, que era o sobrinho. Depois a gente não teve mais essa expansão tão grande. Mas o que a gente pretende ter justamente é aquele centro de uma terra que possa se dedicar ao serviço do Eterno. Quando chegar um Shabat, por exemplo, o Shabat está tudo fechado, todo mundo que trabalha vai descansar nesse dia. Tudo isso foi conquistado às duras penas, quando ainda lá na década de 20, na terra de Israel, ainda na época do mandato britânico, se discutia isso. Qual é o dia que a gente vai descansar aqui? Até que conseguiram justamente convencer o Ben Gurion. Não, temos que descansar aqui no Shabat. Não tem com a gente descansar no domingo, por exemplo. Mas muitos queriam. Não, temos que conseguir o mundo, que tem a questão financeira, que a gente descanse só no domingo, a semana fique com a semana, que o mundo segue. Mas isso não seria, então, a particularidade desta terra, a importância dessa redenção do povo de Israel. Então, foi determinado por lei que o Shabat é o dia de descanso na terra de Israel. Então, quando chegar lá, eu posso ficar realmente à vontade, arranjar um emprego e chegar no Shabat, de fato, descansar. Aí, na sexta-feira, a gente vai no Shuk, ou no Mahané Yehudá, que é a feira lá em Israel, ou todo supermercado. Você compra as suas coisas para Shabat todas, se você precisar, inclusive tem até comida pronta, se for o caso. Você compra as halot. Então, tu vê a facilidade que você tem de cumprir os mandamentos. Isso é uma questão de distância, por exemplo, de eu ir até a Esnoga. Cada canto tem uma Esnoga. Quando você vê uma perto da sua casa, onde você mora, você frequenta, vai a pé, volta a pé para cá. Não tem problema nenhum. E tem a questão do Eru, você pode carregar, lá em Jeremias, capítulo 17, ele fala sobre essa questão de carregar em Shabat, citando uma das leis, justamente, das 39 leis em relação ao tabernáculo, uma delas é você não carregar em Shabat. Então, se tiver um Eru, se tiver algo que nos diga que aquele lugar lá é um lugar particular, além do Eru estabelecido, deve ser comprado um pão, algo que seja uma comida, se coloca numa casa central, pode ser a casa do rabino daquele lugar lá. E assim vai ser considerada ali como um lugar particular. E dentro do lugar particular você pode carregar suas coisas. Que coisas? Tua chave, carregar teu taleta até as novas, teu sidur. Isso é uma forma. Outros, além disso, se está na terra de Israel, vai de taleta para a sinagoga, não tem problema. Ninguém vai te importunar. Então muitos saem das suas casas de taleta, vão até as novas, fazem as suas orações e tudo mais, e voltam, sem problema nenhum. Então a gente vê aqui a redenção acontecendo aos olhos vivos. Outra, qual é a língua que a gente deveria falar na terra de Israel? Também foi discutido isso. Seria o inglês, através do mandato britânico? Ou então a Maria falava o alemão, ou línguas europeias? Ou então o Yiddish, falado por boa parte dos judeus, Ashkenazim principalmente? Ou então o ladino, falado pelos judeus que vieram da Turquia e do Sefaradim? Então, até que o Eliezer Ben Yehudá, que era um judeu Ashkenazi, que foi viver no norte da África, não temos que falar hebraico, que é o hebraico. Então, ele começou a falar o hebraico na família dele. E assim, quando outros sábios estavam lá, já saiu aquela língua atualmente de estudos dos livros sagrados e passou para o dia a dia. Então, isso foi uma ressurreição do povo de Israel.
Então, esse Estado, ele tem a obrigação de cumprir com essa missão, cumprir com essa realização profética de nos dar realmente algo que eu possa cumprir. Então, eu vou para a terra de Israel. E como o Estado de Israel não é um Estado coercitivo, lá você vai cumprir do teu coração e não obrigado a cumprir os mandamentos. De modo, se alguém o compelir a fazer coisas erradas lá em Israel, infelizmente, ele vai ter a possibilidade também. Ele não vai cumprir Shabat, ele não vai cumprir outras coisas mais, mas o Estado te possibilita. Então, essa é a função do Estado. É para isso que a gente clamou, é para isso que a gente pediu, durante todos esses 2000 anos de diáspora, que Deus nos mandasse o Mashiach. Para que o Mashiach vem, pessoal? O Mashiach não vem salvar ninguém. O Mashiach não é alguém com superpoderes. O Mashiach é alguém comum. Agora, o que ele representa para o povo de Israel? A gente lê naquela oração da Minha, e até no Shacharit pela manhã e dia de semana, o Baal Etzion Goel, Ulu Shavei fecha, Yaakov Neum Hashem. E virá para Sion um Goel, um Redentor, e para aqueles que voltam em Techuvá, em Yaakov, assim diz o Eterno. Uma passagem lá em Yeshayahu, capítulo 68, ou melhor, 58. Então, a gente está vendo aqui que a gente tem que fazer a Techuvá para que a gente propicie para que o Redentor faça o seu papel de dominar sobre o povo de Israel e manter justamente essas leis que possam realmente, primeiro, dignificar o Estado, segundo, estabelecer as normas de relações entre cada um e seus semelhantes, em cada um e a própria terra, e principalmente cada um e o próprio Criador. Então, essas são as leis básicas, estruturas do Estado. Então, a gente passou desde a semana passada, Yom Ha'atzmaut, tivemos hoje e ontem à noite, Lag BaOmer. Lag BaOmer é vamos chamar de festividade, que se enaltece a dádiva do Eterno pelo fim da morte dos discípulos de Rabi Akiva. E por que eles morreram? Bom, o Talmud diz que não davam kavod, errad lasheni, cada um ao seu companheiro. Olha bem, não é que ele menosprezava, ele não dava kavod. Ou seja, você ouvir alguém falando umas palavras de Torá, diga que palavras belas, que estudos profundos de cada um de nós. Então, e eles acabaram morrendo. A pergunta é: morreram de uma epidemia? Se foi de uma epidemia, por que os outros não morreram? Então, ouviu-se falar da morte dos discípulos de Rabi Akiva. Então, até que a gente vê em estudos mais aprofundados, eles morreram porque eles estavam engajados na luta pela independência da terra de Israel. E nessa época do Rabi Akiva, teve um judeu chamado Shimon Bar Kokhba, que era, na verdade, Shimon Bar Kozeiba, seu nome. E ele, então, começou a fazer uma revolta contra o Império Romano, isso no ano 130 desta era. E ele conseguiu vitórias. Aí disse o Rabi Akiva: esse é o Mashiach. E aqui a gente vê que ele não pediu que o Bar Kokhba pudesse fazer milagres e atos, vamos dizer assim, de coisas poderosas. Nada, ele queria o que exatamente? A independência de Israel. Se o Shimon conseguiu, então, essa independência, ele é o Mashiach, chamado de Nassi. Então, moedas foram encontradas desse período, escrita de um lado, ano 1, redenção de Israel. Do outro lado, Shimon,
Corbá, nasci. E Uribe Akiva diz, tá vendo? O nome dele não é Bar Kozeiva, Bar Corbá. E lembrando aquelas palavras de Bilham, lá na Perachá, que fala sobre Bilham, em que ele diz que ele vê a estrela de Jacó, e isso representa o cetro de Israel. Então disse o Uribe Akiva, isso aqui é o que a estrela está representando lá, o cetro de Israel. Então a gente vê também em nossos dias de hoje, que até, digamos assim, sem querer, os goímos querendo humilhar cada um de nós na diáspora, eles impuseram que a gente colocasse a estrela nas nossas roupas. E essa estrela é a nossa dignidade. Então a gente vê justamente na bandeira de Israel, as cores do talete, aquelas faixas do talete, e no centro a estrela. E essa estrela é a mesma estrela que o Uribe Akiva chamou para o Bar Corbá, o filho da estrela. Então eles perderam lá, depois de 2 anos e meio, e foi nesse engajamento dos discípulos do Uribe Akiva que eles morreram. Se passou 20 séculos, praticamente 2.000 anos. E quando a gente voltou a ter essas mesmas lutas pela independência de Israel, quando os ingleses saíram, o que o Ben-Gurion fez era uma sexta-feira, quando ele declarou e ele proclamou a independência de Israel. Era o dia 5 do mês de Iyar, que era dentro dos dias da contagem do Homer, pela lembrança que a gente estava fazendo da morte dos discípulos de Uribe Akiva. Então, quando a gente for lembrar, por exemplo, dos falsos messias da nossa história, muitos acrescentam o Bar Corbá como falso messias, o que não é verdadeiro. Bar Corbá não foi um falso messias. É dele que a gente aprende, inclusive, o que é o Mashiach do povo de Israel. O que Uribe Akiva, como o maior sábio do povo de Israel, estabeleceu e nos ensinou. Então, a gente vê alguém que faça uma luta e que ele consiga, com coisas terrenas, uma independência de Israel, com aquele que vai governar Israel, que vai ser o Nasci de Israel, esse é o Mashiach de Israel. Quando, porventura, a gente perdeu essa independência, perdemos também o nosso Mashiach. Igual como a gente perdeu lá em 586, antes dessa era, com a destruição do templo, e aquele merecido que Sedequias, foi preso e foi cegado seus olhos. Assim aconteceu também quando a gente perdeu diante do Império Romano, com Pompeu conquistando Jerusalém no ano 63, antes dessa era também. Perdemos a independência na época dos Asmoneus, dos Macabeus, e na época de Bar Corbá a mesma coisa. Mas agora, com as bênçãos do Eterno, a gente está se mantendo. Já temos aí 78 anos em que isso possa ser realmente uma coisa para sempre dentro do povo de Israel. E o quanto que isso é importante para nós. Então, voltando para a gente entender isso. Quem é o Mashiach do povo de Israel? Quem é o Messias do povo de Israel? Messias é aquele que governa o povo de Israel. Governa a terra, própria terra de Israel, um exército ao seu lado para defender realmente a terra de Israel. Então, quem estiver governando, então esse é o Messias. Então, essa é a base para você entender o que é Messias. Essa é a base para a gente entender o que a gente pede nas nossas orações, o que nossos profetas falaram sobre esse tema e o que a gente aprende disso. Logicamente que se projeta algo importante
para esse período. Assim como o profeta Eliarro, o profeta Eshaiarro, Isaías, projetou para a época de quem? De Ezequias, de Ezequiarro, como um rei, um protótipo de um rei excelente para Israel. Temos ali o capítulo 10, capítulo 11 do profeta Eshaiarro. Então, mas aqui é uma projeção que está fazendo o profeta, olha, esse rei aqui representa isso, ele vai ter a capacidade de ter um discernimento para fazer julgamentos perfeitos. Tá, mas a pergunta, como é bem falado, tá, e depois que o rei Ezequias existiu e fez, digamos, isso que o profeta projetou sobre ele, quem veio depois? Depois veio um rei chamado Amon, e depois um neto chamado Menachê. O que Menachê fez, cara? Está lá escrito no livro dos reis, cara. Foi um rei praticamente perverso dentro de Israel, já na época somente do reino de Judá. Mas então, o que se espera é justamente isso. Você tem justamente essa independência, você tem. Qual é o papel do Mashiach? Ele manter isso. Agora, outras partes, eu tenho que fazer. Eu que tenho que guardar o Shabat, eu que tenho que me preocupar em fazer as orações diárias para o Eterno, eu que tenho que fazer o estudo da Torá diligentemente, eu que tenho que me preocupar com a minha alimentação, eu que tenho que cumprir com as leis referentes a kashrut, eu que tenho que manter a taharata, a mishpachá, a pureza das minhas relações familiares, de marido e mulher. É pessoal. Então, o Estado, como coletivo, te dá a possibilidade, como ele já fez, estabeleceu o Shabat, estabeleceu a língua, estabeleceu as normas dentro desse país. Então, é o que a gente tem, justamente isso daí. A gente tem que realmente exultar de alegria pelo que a gente tem e não ficar chorando pelo que a gente não tem. E o que a gente não tem não é obrigação de Deus te dar, é a gente alcançar. Então, individualmente, eu faço a minha parte, daí eu crio realmente um grupo, uma sociedade, e aquilo, a tendência é se expandir, para que toda a sociedade faça esse papel, para que toda a sociedade de Israel possa realmente cumprir com esses mandamentos. E a gente percebe também que por que essa terra de Israel ela é tão importante? Porque foi lá, no capítulo 2 de Gênesis, que a gente vê que foi colocado o Jardim do Éden. Então, o Jardim do Éden saíam 4 rios, que é dito, para regar o jardim. 2 a gente conhece, Rio Eufrates e Rio Tigres. Os outros 2 têm nomes um pouco diferentes. Um chamado Gihon e outro chamado Pishon. Então, segundo interpretações, o Gihon é um rio que passa embaixo de Jerusalém. E esse rio seria uma parte do Mar Vermelho. E outro Pishon seria o Rio Nilo. Dois rios na parte leste. Está no meio a terra de Israel. Terra de Israel. E segundo o comentário de Abraham Ben Ezra, lá do século XII, judeu na Espanha, ele explicou, olha, quando se fala sobre o Pishon, e se acredita que seja o rio Nilo, ele diz, mas é preciso que a gente saiba que esse rio ele deveria ficar abaixo da linha do Equador. Por que está dizendo isso? Porque os dias e as noites dentro do jardim eram iguais. Não era maior o dia e menor a noite ou vice-versa. E onde a gente encontra isso no planeta Terra? Praticamente na faixa do Equador, da linha do Equador. E esse rio ficava muito a oeste da terra de Israel. Então, até então não se tinha descoberto justamente o continente das Américas, e agora a gente vê um rio
abaixo da linha do Equador, e que fica bem a oeste da terra de Israel, que seria aqui o nosso rio Amazonas. Justamente que isso aqui é uma referência, é um comentário. Mas é importante a gente entender que quando a gente fala do Jardim do Éden, estamos falando onde a Terra era um bloco continente, e um bloco oceano, não era dividido. É chamado isso como Pangeia. Pan quer dizer todo, Geia quer dizer terra em grego. Então, justamente isso. Então, praticamente o mundo inteiro é justamente esse jardim do Éden. Então, a palavra Éden quer dizer realmente prazer, vitalidade. É o que a gente vê quando Sara, quando ela ouve que ela vai ter um filho, ela diz, mas eu já estou velha, não tenho mais Edená. Edená da palavra Éden, não tenho mais prazer, não tenho mais vitalidade. Então, isso que representa então, o nosso planeta. Então, a gente vem num planeta, a gente encontra aqui de tudo nesse planeta. Temos água em abundância, terras, e para a gente se alimentar, a única coisa que a gente deve se preocupar é justamente fazer o serviço a Deus. Quem te deu isso? É o que a gente pensa per achar. Não, todos nós somos Gerim, Vetoshavim, diante do Eterno. Todos nós somos. O que é Gerim? Gerim é aqueles que vêm habitar, traduzem como peregrinos. E Toshavim, aqueles que habitam a terra. Assim nós somos considerados perante o Eterno. E fala sobre Guerra Vetoshav. Aqui vem uma pergunta, mas o Guerra Vetoshav, quem é? É aquele que adere ao povo de Israel. Ele basta deixar a idolatria, reconhecer realmente a unicidade do Eterno, proclamar o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, como realmente o objetivo do seu culto total. E não achar que Echad é um, mas é um dividido em três, é um dividido em quatro. Nada disso. É um. É a unidade, a unicidade do Eterno. E não achar que alguém é superior a outro. Quando a gente fala dentro do judaísmo de Sadik, em Beribi Akiva, que a gente falou, o próprio Libi Shimon Bar Yochai, onde é feito a Hilulá, essa terça-feira que passou. Eram Sadikim. Sim, mas não eram pessoas que não tinham seus erros. É que fala o rei Salomão, En Sadik Sheyasetov Velo Yechetá. Não há justo que faça sempre o bem e não cometa seus erros. Então, essa é a base. A gente não deve se prender no tzadik, na vida pessoal dele. Temos que se prender no ensinamento. Então, até a gente tem aqui pessoas que nascem com uma cabeça com possibilidade de estudos, de aprendizagem e de ensinos fantásticos. Então, eles são justos. Agora, a vida pessoal deles é uma vida como todo mundo. Não tem algo especial. E a gente acabar com esse culto à pessoa. Então, isso que não deve ter realmente dentro do judaísmo, isso não deve ter dentro da própria Torá. A gente tem líderes, mas líderes como tem em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas não vai transformar essa pessoa num semideus. Porque depois você vai incorrer no erro de transformar essa pessoa no próprio Deus. Então isso é inconcebível pela Torá, isso é inconcebível pelo judaísmo. É isso que o Rambam sempre citou. A gente tem que ter os pés no chão para ter realmente. Você vai aprender com alguém? Tá bom, aprenda com ele, tem muito para te ensinar. Tá, mas ele não é Deus.
Também não é um semideus. E você estudando, você pode até ultrapassar essa pessoa depois. Isso também acontece, não quer dizer nada isso. É a capacidade que cada um tem de absorver conhecimentos, de cruzar realmente esses conhecimentos e elevar mais o entendimento disso. Então, essa é a visão realmente que a gente tem dos Rachamim, dos nossos sábios. Então, quando a gente lê essa Perashá, a gente vai entender como se dá justamente os anos, como se dá a vida na terra de Israel. Tem também a lei importante de não cobrar juros do seu irmão. Pode continuar, Rabino. Ah, tô me ouvindo. Aqui desapareceu a minha tela. Acho que eu parei. Bom, então, para a gente terminar essa parte aqui, essa é a base realmente do entendimento. O Mashiach nada mais é do que um chefe do povo de Israel, ungido para governar o povo de Israel. Se ele for rei, ele vai governar o povo de Israel como rei. Se ele for um outro tipo de líder ou dirigente do povo de Israel, nessa condição ele vai liderar o povo de Israel. Isso é chamado de Mashiach. Tinha também um Mashiach que era Kohen Mashiach, no caso sacerdote ungido para exercer a sua função. A gente vê também profetas e discípulos de profetas também eram ungidos para exercer essa função. Então, a gente não deve ter alguém em específico e dizer esse é o Messias do povo de Israel, esse é uma pessoa com superpoderes. Não, isso é um grave erro e isso beira justamente a idolatria, a vodazará. Que Deus nos escape disso, Deus nos dê realmente uma boa consciência e bom entendimento e assim a gente receba sempre as bênçãos do Eterno. Digamos todos, amém.